vai comigo, alegre posso avançar. E Ele mesmo promete que nunca vai me deixar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete comigo caminhar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete que nunca vai me deixar. Nestas lutas que enfrento, nas dores, nas aflições, em todo sofrimento, ao virem as tentações, Cristo anda ao meu lado, comigo para ajudar. Sim, Ele mesmo promete que nunca vai me deixar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete comigo caminhar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete que nunca vai me deixar. Aflito, triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e proteção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti.
Feliz sábado, meus prezados irmãos e amigos. Para nós é um prazer estar de volta em nome do programa Voz da Esperança, para levar ao conhecimento e para levar a alegria a todos quantos nos assistem nesta feliz manhã de sábado. Como eu costumo dizer, celebramos hoje o sábado aqui na terra, mas amanhã vai ser no céu. Eu espero você lá debaixo da árvore da vida para salmodiarmos o nome de Deus, para cantarmos o cântico da experiência humana, o cântico da vitória, o cântico do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Até lá, que o Senhor nos abençoe. De Santo Antão a Brava, vos mando aquele abraço de fraternidade. E a você que está do outro lado do mundo, na diáspora, também receba as nossas saudações fraternais, votos de um sábado muito feliz. Pese embora possa haver alguma dificuldade, algum problema menos bom, alguns momentos menos bons no seio da família, se bem que isso possa acontecer, nós devemos sempre salmodiar o nome de Deus. Em tudo, dai graças a Deus. Antes de abrir a palavra do Senhor, eu queria apresentar-vos aquela oferta da casa, que já vos é habitual. Eu vou vos oferecer uma Bíblia 0 quilômetros, uma Bíblia toda novinha para você, custo zero, que alguém já pagou por você. Basta ligar pelo número que se encontra no rodapé, você vai receber uma Bíblia lá em sua residência. Basta ligar, você tem uma Bíblia. Do Viajor, o guia mais seguro, lâmpada e luz para o nosso caminho. Do Viajor, o guia mais seguro. Também eu tenho comigo aqui um auxiliar de estudo da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Esta revista, este folheto, pode ser seu. Basta fazer a mesma coisa. É só ligar no número que está no rodapé e você vai receber em casa esta série de estudos bíblicos que te ajudarão a compreender a palavra de Deus. Mas mais, eu tenho aqui comigo também mais um folheto, A Fé de Jesus, ou A Fé em Jesus. Este também pode ser seu, basta ligar. Você recebe lá em sua residência. Não pense duas vezes, aproveite que as oportunidades não se repetem. Então, ligue, é para já. E você vai receber lá em sua casa esses documentos que nós queremos colocar em vossas mãos, para que efetivamente possam compreender, descobrir a verdade que conduz à vida eterna. Combinados? Ligue agora, porque amanhã pode ser muito tarde. O estoque é limitado. Nós vamos meditar a palavra de Deus lendo um texto bíblico. Mas nós não podemos iniciar este culto de adoração sem convidar o personagem central das Escrituras, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. E vamos fazê-lo através de uma prece. Querido Deus e bom Pai que estás nos céus, obrigado por este lindo sábado que o Senhor nos concede. Obrigado por este descanso que o Senhor nos concede. Ajude aqueles que ainda não abraçaram, não aceitaram essa oferta e possam aceitá-la antes que seja tarde demais. Abençoe o teu povo que se encontra em toda a face da terra, que se prepare para um dia estar no céu, que o Pai nos acompanhe pelo teu Espírito Santo. Abençoe-nos na leitura da tua palavra e na compreensão da mesma, te rogamos em Jesus. Amém. Agora sim vamos à Bíblia. Vamos ler o texto que vai nortear a nossa conversa, que se encontra no livro de Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 19. Pega a sua Bíblia, é a arma do soldado cristão. Portanto, tenha esta arma sempre na cabeceira da sua cama ou na sua mesa. Pega a sua Bíblia e leia comigo. 4:19 do livro de Filipenses. A minha Bíblia diz o seguinte: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra.
o texto traz uma expressão meiga, amiga, de proximidade. O meu Deus. Isto denota um relacionamento íntimo entre o homem e seu Deus. É por isso que ele diz que ele está sempre perto de nós, em todo e qualquer momento. E se em algum momento você se sentir afastado de Deus, saiba que o problema é você, ser humano, não é com Deus. E Ele promete estar conosco em todos os momentos, bons ou ruins, para nos proteger e nos livrar de todo e qualquer mal. Esta expressão mostra a relação que deve existir entre nós e o nosso Deus. Ele tem cuidado de nós. Ele diz, segundo a sua riqueza em glória, nós não somos donos do mundo, mas somos filhos do dono. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. O ouro, a prata, tudo pertencem ao Senhor. Por isso nós estamos alegres que o Pai tem cuidado de nós e promete suprir todas as nossas necessidades. E o texto diz, cada uma, um Deus de detalhe. Ele cuida de cada um dos nossos problemas, das nossas necessidades. O tema que eu vos trago esta manhã é Deus, o grande provedor. Mas o que é isto de provedor? Provedor é alguém que fornece, é um fornecedor, um abastecedor. Pode ser também um cargo público. Pode ser um cargo público em defesa dos cidadãos, em defesa dos cidadãos da terra, da sua liberdade, da sua proteção, da sua integridade. É o garante para os cidadãos. Por exemplo, o provedor da justiça. Se alguém tiver um problema que às vezes leva anos a fio, sem desfecho, aproxime do provedor da justiça e ele vai interceder, vai rogar, vai exigir que o seu processo vá em frente. É este o provedor da justiça. Nós vivemos em tempos difíceis, em tempos de muita incerteza. Incerteza econômica, emocional, espiritual. Aliás, os estudos dizem que até 2050 haverá escassez de comida, escassez de água. Quer dizer que não haverá comida nem água para todo o mundo. Incerteza, futuro sombrio. E quem conhece o futuro? O futuro pertence a Deus. Deus é aquele que conhece o fim das coisas desde o princípio. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele tem cuidado de nós. A palavra de Deus nos diz uma verdade poderosa. A grande verdade é: Deus é o nosso provedor. Não um provedor qualquer, mas Ele é o grande provedor, que conhece as nossas necessidades aos detalhes, bem antes de nós pedirmos. Eu vou ler um pensamento daquela escritora norte-americana. Ela escreveu o seguinte: o Senhor tem 1000 maneiras de prover para nós, das quais nós nem sabemos. O segundo pensamento dela: os que se consagram ao serviço de Deus jamais se encontrarão em situação alguma para a qual Ele não tenha provido socorro. Deus, o grande provedor. Ele provê para nós tudo quanto nós necessitamos e muito mais. É bem possível que muitos não saibam o que é que isto de provedor significa. Mas eu vou dar-vos um exemplo bíblico da provisão divina. O exemplo que vou-vos dar se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 22 e no versículo 8. A minha Bíblia diz o seguinte, 22, versículo 8. Vejam só a provisão divina.
Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e sigamos ambos juntos. Meus caros amigos, o episódio, o contexto deste texto que nós acabamos de ler faz alusão a um pai que se transformou num pai da fé. Abraão, o grande patriarca. Ele teve seu primeiro filho aos 100 anos, o filho da promessa, Isaque. Mas um belo dia, Deus pediu a Abraão que fosse sacrificar e imolar o seu filho lá em cima do monte Moriá. O filho único, filho da velhice, sem probabilidade de haver mais filhos. Deus deu deliberadamente, prometeu e cumpriu a promessa. E agora, Deus lhe submete a uma prova que aos olhos humanos é praticamente impossível. Deus pede ao pai da fé, Abraão, que fosse sacrificar o seu filho. Bom, conhecem toda a história, mas resumidamente. O homem preparou o jumento, preparou a albarda, albardou o burro, o jumento, e seguiram caminho com o seu filho Isaque, um jovem de 18 anos, cheio de força, cheio de vigor. Ao caminhar, a dado passo, Isaque lhe pergunta: mas pai, o senhor já tem a lenha, já tem o cutelo, a faca, já tem tudo. Mas onde está o cordeiro? Abraão, sabendo que o cordeiro era o próprio filho, imagina o coração deste homem. Mas este homem, cheio de fé e confiança, disse para o seu filho: o Senhor proverá um cordeiro para nós imolarmos. Ele tinha confiança em Deus. Chegaram no local onde ia ser sacrificado o seu filho. Preparou o altar. Colocou a lenha, a faca, tudo preparadinha. E agora, o filho pergunta: mas pai, onde está o cordeiro? Deus proverá. O pai amarrou o filho de pés e mãos para o sacrificar. Interessante que Isaque, cheio de força, poderia bem escapar da mão do velhote. Ele humildemente aceitou a cena. Os estudos apontam que Isaque era uma tipologia de Jesus Cristo. Foi levado ao matadouro, foi levado à cruz, não abriu a sua boca. E quando Abraão levantou a mão para imolar o filho, uma outra mão invisível assegurou a mão de Abraão. E quando ele olhou para trás, viu um cordeiro. Viu um cordeiro. Vejam só como Deus provê em momentos especiais, onde que a olhos humanos não há uma saída, uma alternativa. Deus provê. Deus provê, portanto, um cordeiro. Abraão confiou em Deus mesmo diante de uma situação impossível. No Monte Moriá, Deus proveu um cordeiro, um carneiro. Por isso Deus é chamado de Jeová Jiré, o Senhor provê. Meus caros amigos, Deus não fala somente. Não. Deus age em conformidade com as circunstâncias para ajudar os seus filhos. Basta confiar e obedecer. Abraão é um exemplo de confiança, é um exemplo de obediência. Mesmo naquilo que aos olhos humanos pareceria impossível, este homem cumpriu com o seu Deus, porque sabia que o seu Deus também não falhava. Mas quando nós não vemos a saída, Deus já tem a provisão preparada. Fé é justamente confiar que Ele proverá no tempo certo. Deus não age nem antes nem depois do tempo, mas no tempo certo.
A Bíblia diz que Deus provê alimento diário para com cada um de nós. O texto que nós lemos diz que Ele cuida, supre a cada uma das nossas necessidades. Vamos recuar no tempo mais uma vez para encontrar o povo de Israel na sua caminhada, na sua peregrinação rumo à terra prometida. Uma peregrinação não muito fácil, com muitos obstáculos pelo caminho, com crianças, animais, velhos, grávidas, homens, mulheres, e o grande líder orientando o povo rumo à terra prometida. E Deus provê alimento diário. Notem, eu sublinho, diário. Na oração dominical, o Pai Nosso, nós temos esta expressão, o pão nosso de cada dia. Deus é um Deus que cuida de nós a cada dia. Eu vou ler um pensamento no livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 4. Pegue de novo a sua Bíblia ou acompanhe a leitura. Verso 4 diz: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá a colher diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Deus prometeu pão, o maná, a cada dia, porção para cada dia. O maná no deserto é o símbolo do cuidado diário de Deus para conosco. Às vezes andamos preocupados. O que é que vamos comer amanhã? O que é que vamos comer depois de amanhã? Com que nos vestiremos? Nós nos preocupamos com todas estas coisas. Mas Deus sabe da nossa necessidade e se dispõe para suprir todas as nossas necessidades. Aliás, o texto diz cada uma das nossas necessidades. Deus não apenas livrou o povo do Egito, mas também cuidou de cada necessidade do povo. Proveu água na rocha. Proveu água na rocha, proveu uma direção com nuvem ao longo do dia e com o fogo ao longo da noite. 3. Deus proveu roupas. Roupas que não se envelheciam. E eu achei isso interessante. 40 anos no deserto, as suas roupas não se envelheceram. Como explicar isso? Vamos à Bíblia para ler esse texto. No livro de Deuteronômio, no capítulo 29, versículo 5. Deuteronômio 29, versículo 5. A minha Bíblia diz o seguinte. Pega a sua Bíblia, não deixe de lado da sua Bíblia. Versículo 5. 40 anos vos conduzi pelo deserto. Não envelheceram sobre vós as vossas roupas, nem se gastou no vosso pé a sandália. Incrível! Os comentaristas dizem que essas roupas se renovavam no seu corpo. Mas imaginem 40 anos, a mesma roupa. As crianças que saíram com 1 ano, 2 anos, 40 anos mais tarde, estavam bem vestidos. Que provisão é essa? Mas eu vou ler mais um texto convosco no livro de Deuteronômio, no mesmo livro, mas desta feita, no capítulo 8 e no versículo 4. Notem. Nunca envelheceu a sua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Como explicar isso? Deus é um Deus que provê as nossas necessidades. Proveu roupas. As roupas não se envelheceram, nem os seus pés inchados nas sandálias durante os 40 anos. Como explicar isso? Milagre não se explica. Milagre se aceita. O nosso Deus não é apenas o Deus das grandes coisas, das grandes vitórias, mas o Deus de cada dia. Eis que estou convosco todos os dias. Providência divina. Lá onde os esforços humanos fracassam, Deus intervém. E quando o divino e o humano se encontrarem, milagre
acontece. Providência divina, provendo alimento ao seu servo, o profeta Elias. Mais uma vez, Deus utilizando coisas improváveis para satisfazer a necessidade do seu filho. Se trata do profeta Elias, esse profeta influente que durante um período turbulento do povo de Israel, ele foi protegido por Deus. Durante o tempo da seca e fome, Deus cuidou do profeta, enviando corvos para alimentá-lo. Coisas improváveis. Deus utilizando esse animal, essa ave, para alimentar um filho seu, um profeta de grande renome, influente. Coisas improváveis. O corvo para alimentar um homem de Deus. Ele bebia da água da ribeira, de um rio sazonal, que com o tempo secou, porque ele profetizou que durante 3 anos e meio a chuva não cairia. E agora? O ribeiro ficou completamente seco. Como é que o homem de Deus vai beber? Ele, Deus, encaminhou para a casa da viúva, uma viúva que residia em Sarepta. E nós conhecemos o episódio. Tudo quanto aconteceu para que o homem de Deus fosse devidamente cuidado. Lá em casa, você pode ler 1 de Reis 17, 1 a 4, para relembrar o fenômeno, o milagre que Deus realizou. Ele, o profeta, ficou beneficiado e também a viúva que se encontrava numa situação de penúria. Ia fazer o último pão para comer com o seu filho e morrer porque já não havia mais comida. Chega o homem de Deus. Deus o usa como um instrumento para transformar a vida de penúria em uma vida de abundância. Nunca mais na sua panela faltará a farinha, nem na sua botija o óleo. Assim, Deus abençoou a viúva que vivia em Sarepta. Mas um milagre aconteceu com esse homem de Deus. Deus proveu a sua necessidade em tempo real. O nosso Deus é um Deus que se aproxima do seu povo, um Deus que salva, um Deus que cuida, um Deus que se preocupa com o nosso bem-estar. O futuro nos é sombrio. Nós não conhecemos o futuro, nós nos preocupamos com a saúde, nós nos preocupamos com os estudos, nós nos preocupamos com a alimentação. São coisas normais. Mas devemos priorizar Deus. Primeiro, último e o melhor em nossas vidas. Vamos deixar agora Abraão, vamos deixar agora Moisés, vamos deixar agora o profeta Elias. A provisão que Deus fez para eles, que tem uma lição fundamental para nós, que vivemos hoje, os últimos capítulos finais da história da Terra. Nós que saímos do mundo, da escravidão do pecado deste mundo, rumando para a Nova Jerusalém, a terra prometida. Essas lições estão lá para nos encorajar, fortalecer, a nunca desistir mesmo face aos reveses da vida. Todos temos problemas, todos temos lutas a vencer, todos temos desafios. A vida ela é feita de desafios, mas nunca esmorecer, nunca desistir, nunca desanimar. Sempre avançar pela frente, para cima e para a vitória. Porque o nosso Deus é um Deus que cuida de cada uma das nossas necessidades. Eu vou terminar agora com a maior provisão que o mundo precisa ouvir, que o mundo precisa conhecer, que o mundo precisa aceitar. Porque não há outra saída, não há outro caminho. A maior provisão que o céu fez para nós
é a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Você concorda comigo? Você está de acordo comigo? É a maior provisão. Não é o ouro, não é a prata, não são as riquezas deste mundo, porque são passageiras, são efêmeras. Deus proveu a nossa salvação. O que é que ele fez? No livro de São João, aquele texto bem conhecido, São João, capítulo 3, versículo 16. Pegue na mesma sua Bíblia e vamos ler o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Eis a maior provisão. Deus proveu no passado, nós reconhecemos a autoridade divina, o interesse de Deus no bem-estar dos seus filhos. No momento exato da maior crise, da maior necessidade, Deus proveu. Deus hoje proveu para toda a humanidade a salvação em Jesus Cristo. Deus amou o mundo, amou a você, de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer em meu seu lugar, para nos garantir a vida eterna. Esta é a maior provisão, a salvação em Jesus Cristo. Ele proveu através de Jesus o perdão, ele proveu a reconciliação, ele proveu a vida eterna. Em nenhum outro há salvação, somente em Jesus Cristo. Crês tu isto? Está disposto a aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal? Como aquele que se deu na cruz do Calvário para a remissão dos seus pecados? Deus já nos deu Jesus Cristo. Ele não negou o que de mais precioso tinha, o seu Filho, seu único Filho, para a remissão dos nossos pecados. Ele cuida do nosso físico, ele cuida da nossa emoção, ele cuida do nosso espírito. Jeová Jiré, Deus cuida, Deus é fiel, Deus provê. Você pode estar passando neste momento por uma dificuldade qualquer. Pode ter perante si um desafio qualquer. Eu não sei, eu não te conheço, não te vejo. Mas é bem possível, porque cada um tem a sua luta aqui nesta vida. Mas seja qual for a sua necessidade, saiba que Deus já tem uma provisão preparada para si. Não se afogue num copo de água. Seja qual for o peso da provação sobre ti, tenha apenas confiança em Deus. Acredite em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais, ele tudo fará. Pode ser que você esteja a lutar para salvar o seu casamento. Pode ser que o seu lar neste momento esteja entrincheirado, quase a cair, a desmoronar. Eu não sei. Pode ser, mas Jesus quer salvar o seu lar. Ele quer salvar a sua família. Pode ser que você esteja a lutar com uma doença terminal. Saiba que Deus tem a última palavra. Ele tem a última palavra. Nem toda a doença é mortal, é para a morte, diz a Bíblia. Pode ser que você esteja a lutar com um fracasso nos seus estudos, quase a desistir. Eu te recomendo a nunca desistir. Há um Deus nos céus que conhece nossos planos, conhece nossos propósitos na vida. Ele quer prover saída, uma saída honrosa, uma saída forte, uma saída determinada para que você seja feliz e veja seus planos se realizar. Eu ia deixar 4 recomendações para terminar. 4 recomendações. A primeira recomendação é que você precisa confiar em Deus. Abraão confiou em Deus. Moisés confiou em Deus. Elias confiou em Deus. E você, João, Manuel, Maria, Joana, você confia em Deus? Ou tem outros deuses ao lado? Não faça isso. Há um Deus nos céus que vela sobre os seus filhos. Confiar. A segunda recomendação é que você deve ser um homem, uma mulher de oração.
É o privilégio que nós temos de discutir com Deus a respeito dos nossos planos e projetos. Seja um homem de oração. 3. Aprenda a esperar pelo tempo de Deus. Não vacile, não desista, nunca. Mas espera em Deus. Aquele que espera, alcança. Porque Deus não age nem antes, nem depois, mas no tempo certo. A quarta coisa é obediência. Obediência, submissão à ordem de Deus. Abraão foi obediente. Tome seu filho, suba para o monte Moriá e ali ofereça ao meu filho. Eu não sei, mas eu desistiria de pai. Deus, você me deu este filho e agora me pede para imolá-lo, para sacrificá-lo? Não, essa voz não é de Deus. Nós precisamos obedecer à ordem de Deus. Talvez você esteja lutando com alguma escassez ou medo. Eu não sei. Hoje é dia da sua entrega, da entrega das suas preocupações ao grande provedor que é Deus. Você tem um pedido especial, pelo qual queria que eu orasse nesta manhã? Queria confiar essa sua luta, esse seu desafio, essa sua preocupação ao pé do altar do Senhor, aos pés de Cristo, porque Ele é um Deus que ouve e responde às nossas orações. Talvez você precise da maior provisão, a salvação. Você se sente perdido no mundo negror, sem Deus, sem Cristo e sem direção, perdido no tempo. Quanto? Põe termo à sua vida porque não veia uma luz no fundo do túnel. Saiba que Jesus te espera lá na esquina. Ele quer libertá-lo, se tão somente você aceitar a sua proposta. Hoje é dia de receber esse presente, a salvação em Cristo Jesus. Eu queria convidar você a orar comigo. Ore comigo esta oração para terminarmos este culto de adoração. Senhor, eu confio em Ti. Tu és o meu provedor. Entrego minhas necessidades, meus medos e o meu futuro em Tuas mãos. Obrigado, Jesus, pela maior provisão para a salvação eterna da minha alma, da minha família. Que o Senhor abençoe a você do outro lado, a todos quantos nos acompanham neste momento. Cada um possa ver seus planos e projetos concretizados, realizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor vos conceda um sábado feliz. A paz do Senhor repouse sobre vós. Aprendam todos a confiar em Deus, orar, obedecer em Deus e esperar em Deus. Porque amanhã pode ser o dia do seu milagre. Basta confiar. Nós agradecemos a todos vocês, agradecemos o técnico que esteve aqui conosco, agradecemos o Alessandro dos Anjos que esteve conosco na música. Deus proverá para todas as nossas necessidades e a vocês do outro lado, um grande abraço. Até a próxima oportunidade, se Deus assim o permitir.